Marco, olha o que trabalhar não faz. Tava fazendo o desenho da gente, jogando pique, e agora virou 5 thumbnails pra virar portfólio. Pô, legal, cara, que massa. Eu acho importante fazer ilustrações pra jogos indie. Se eu estivesse montando portfólio hoje, eu faria isso. Meu portfólio seria isso. Concept e fanart de jogo indie. E se eu pudesse escolher, assim, sabe? Eu não faria pra empresa grande. Especialmente jogo indie que tem fanbase saudável, sabe? Tipo, uma fanbase legal. Essa parada de fazer fanart de jogo que tem uma fanbase saudável... Eu não sei o que significa saudável, eu só tô falando. Mas eu fico pensando que... Uma coisa que eu fiz lá no comecinho da minha carreira foi fazer fanarts de jogos que eu gostava bastante, né? Então eu fiz muita fanart de Dota. E, na época, eu postava essas fanarts no Reddit, no subreddit do Dota. E, cara, eu consegui um engajamento bem legal em algumas artes, viu? É que eu não tinha muito esse feeling de ficar postando bastante, de ficar alimentando isso. Mas eu lembro que a minha fanart do Mipo, que foi uma fanart que eu fiz lá em 2015, 2014, 2015, que foi meu TCC, né? Foi uma das artes do meu TCC. Nessa época, ganhou bastante upvote, né? Ficou na front page do subreddit do Dota, na época que o Dota tava no auge ali, que era essa época boa do Dota ali, 2015, 2016 e tal. E isso me proporcionou alguns contatos muito legais que eu acho que eu nunca comentei com vocês. Mas algumas pessoas que faziam HUD, que faziam skins pro Dota, entraram em contato comigo, querendo me contratar pra fazer um wallpaper e tal. E isso desenrolou em algumas amizades na época que foi muito legal, assim. Eu lembro que eu fiz um wallpaper. Nossa, eu acho que eu até perdi esse arquivo. Eu lembro que eu fiz pra VP, sabe? Esse time, VP do Dota, que era um time grande. Era a Virtus Pro. Então algo que, sei lá, começou como uma coisa muito simples de fanart, né? Eu fazia porque eu gostava. Isso acabou alimentando alguns possíveis clientes e foi bem legal. E na época era uma coisa que eu queria muito fazer, só que eu não sabia muito por onde começar, com quem que eu conversava, né? Então eu fico imaginando que se você fizer fanarts pra jogos que você gosta genuinamente, mas que você percebe que tem uma fanbase legal, que tem um engajamento interessante, YouTube, Reddit e Instagram e tal, fazer fanarts e tentar dar uma divulgada entre a comunidade, postar até na Steam, talvez, sabe? Tipo, posta na Steam a arte, sempre com a sua marca d'água, com o seu nomezinho escrito. O que de ruim pode acontecer? Nada, só pode acontecer coisa boa. A própria página do jogo pode te repostar e você ganhar mais alcance e outras pessoas conhecerem o seu trabalho por causa disso. Os fãs desse jogo podem querer ter uma arte similar. Pô, eu sou muito fã do Peak, por exemplo. E eu fiz uma aventura uma vez com 3 amigos maravilhosos. Eu tô imaginando, tá? Entra na minha pira. Calma, vem comigo, entra na minha pira. E, teve uma vez que eu fiz uma aventura com 3 amigos maravilhosos e essa aventura nunca mais vai se repetir. Porque um desses meus amigos faleceu. E foi um momento muito triste. Mas eu tenho boas memórias daquele jogo de pique que eu joguei com aquele meu amigo e nunca mais vai acontecer. Então eu queria poder fazer um pôster pra eu colocar aqui na minha casa e sempre lembrar daqueles bons momentos com o meu amigo. Não, morreu no jogo, pessoal. Calma. Calma, pessoal. Morreu no jogo. Caiu da montanha lá e... Calma, a pessoa tá viva ainda. Ah, tá. Nossa. Ufa. A pessoa imaginária do Marco não morreu. Ufa. Oxi. Você vê como a gente é afetado por histórias? Mas olha que legal. Você, às vezes... Você pode tornar isso o seu trampo, assim, sabe? Tipo, você trazer detalhes daquela aventura, algumas coisas que ficarem engraçadas, que a pessoa vai te lembrando. Isso pode ser uma commission muito legal, assim, sabe? E você pode fazer algumas artes e ficar conhecida dentro daquela comunidade de alguma forma. E isso pode se estender pra vários outros jogos, né? Então eu tô só contando isso, eu tô só incentivando... baseado no que a Nai comentou ali da thumbnail, porque essa vontade genuína de produzir arte é o que é o nosso diferencial, saca? E o poder de contar histórias, então você trazer detalhezinhos da aventura, conseguir colocar tudo isso e, obviamente, você embalar tudo isso num acabamento muito bonitinho, com uma qualidade de desenho legal e algo que você consiga reproduzir depois de um jeito mais fácil para poder vender commission. Então, ao invés de fazer um tipo de acabamento para sua pintura hiper complexo que você só vai conseguir fazer uma vez na vida, tenta fazer de um jeito simples o suficiente para você conseguir reproduzir aquilo e vender para várias pessoas por um preço mais acessível. Tô pensando aqui estratégia de marketing, galera. Pode ser uma boa, entendeu? Eu tô só aqui jogando ideias. Talvez você
pegue uma dessas ideias aí e desenvolva novas coisas. Resumo, faz com carinho e posta em todo o canto. Exato, obrigado, é isso. Quais são os jogos que vocês têm bastante carinho? Eu quero saber. Eu tenho carinho, atualmente, por Balatro, Megabonk. Peak é um jogo que eu tenho carinho, que eu tenho memórias legais. Mas tenta pensar num jogo que tenha uma comunidade. Então, por exemplo, Chrono Trigger, da hora demais. Mas Chrono Trigger, talvez por ser muito antigo, é um jogo que não tem uma comunidade muito engajada atualmente, né? Team Fortress 2. Aí você me pegou, hein, cafezinho. Aí me pega. Zelda. Então, são jogos... Jogo da Nintendo eu sinto que tem comunidade muito forte, né? Mas ao mesmo tempo é um jogo que eu fico imaginando que talvez já tenha muita coisa. Eu tô pensando em coisas mais nichadas, pessoal. E lembra do que eu falei, ó. Eu acho que um bom mercado pra se atacar atualmente, pra ir atrás, né? E se engajar, são jogos indie, de verdade. Porque produtoras muito grandes, elas não vão dar ouvidos, tantos ouvidos pra comunidade quanto produtoras menores, né? É o que eu penso. Eu acho que pode acontecer, mas jogo muito grande, ele tem muito mais a vibe de ser um produto, e jogo indie tem mais a vibe de ter uma codependência com a comunidade. O que eu quero dizer com isso? Eu tô imaginando aqui dois extremos. O Zelda e o Balatro, por exemplo, ou o Megabonk, que são jogos mais independentes, né? O Zelda, ele é um produto muito grande. Ele meio que não depende tanto da comunidade pra ele dar certo. Entende? Então eles vão lançar o Zelda porque o Zelda é forte demais, é forte o suficiente pra não depender de nada. Não precisa de hype, não precisa de buzz, não precisa de ficar postando coisa, não precisa de nada. Só por existir, Pokémon é a mesma coisa. Eles vão lançar um jogo de Pokémon, não precisa ser revolucionário, pode ser mais do mesmo, a galera vai adorar, vai comprar. Já validou, exatamente, Darlan. Agora, um Megabonk não, porque é feito por um cara só, é um caso muito específico. O Balatro também, né? Mas um jogo mais indie, tipo Peak, é um jogo que depende realmente da comunidade para que ele exista, né? Para que eles consigam dar prosseguimento nesse projeto, eles precisam muito que a comunidade continue engajada. E uma forma deles engajarem é, obviamente, postando uma arte que ganhou de graça, né? Eles ganharam de graça uma fanart, eles vão querer divulgar isso, porque pra eles é bom. Cult of the Lamb é muito legal, eu adoro esse jogo, cara. Blasphemous. É aquele jogo pixel art, meio Dark Souls. Undertale. Hades é maravilhoso. Hades eu acho que já tá num nível meio de quase um produto, né? Mas eu acho que eles olham pra arte de um jeito diferente, então eu acho que Hades é um exemplo excelente, tá? Eu comprei o Hades 2, comecei a jogar, mas a minha tendinite já se lembrou de Hades. E aí ela começou a querer me visitar, e eu tive que parar. Não posso jogar Hades. Talvez eu tenha que jogar no PC. Eu comprei pro Switch. Então vou ter que comprar de novo pra PC, pra poder jogar o Hades no mouse. Enfim, fez algum sentido isso que eu tô falando, galera? Eu tô viajando aqui, pode ser o antibiótico e tal, que tá fritando meu cérebro, mas eu tô falando mais uma vibe do que a gente poderia fazer pra esse ano, assim, sabe? Tipo, tentar dar uma estimulada em vocês pra próximas artes, pra vocês pensarem de um jeito mais estratégico, não ficar fazendo, às vezes, artes que não vão se conectar com as pessoas e que pode não gerar fruto pra vocês, né? Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que tá disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui pra vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!